Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, a você que está aí nos acompanhando ao vivo, a você que irá ver depois esse vídeo, essa palavra. Eu te convido a deixar um pouco de lado as coisas que estão acontecendo aí à sua volta e se conectar não comigo, mas com o Senhor, amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho uma palavra que está no livro de Marcos, capítulo 5, do 35 ao 41. Se você nos acompanha com a sua Bíblia aí, abra ela, tá bom? Se não, a gente vai estar lendo aqui, aí você vai poder acompanhar com a gente. A palavra do Senhor, ela diz assim, em Marcos 5:35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que ele ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Amém? Antes de começar a falar realmente sobre a palavra, aqui, essa situação se passou ali no Mar da Galileia. E na verdade o Mar da Galileia, ele não é um mar, ele é um lago. Só que por ele ser tão grande, ele é considerado como um mar, ele é chamado de mar. E nesse Mar da Galileia, ele tem aproximadamente 21 quilômetros de comprimento e uns 13 quilômetros de largura. Então podemos dizer que ele é bastante grande. E talvez você se pergunte, mas o que esse dado vai acrescentar, na verdade, nessa palavra? E eu te digo, era um lugar muito grande, era águas muito profundas também. E era um dia comum para os discípulos, era um dia comum para Jesus. Claro que nada era tão comum com Jesus, porque nada com Jesus é comum. Mas era um dia onde eles tinham trabalhado, onde Jesus tinha apregoado a palavra. Era um tempo onde Jesus e os discípulos já estavam juntos há um tempo. E Jesus, ele já havia curado pessoas, ele já havia expulsado demônios. E muitas coisas já haviam acontecido. E algo muito interessante que nós vemos nesta palavra é que entre os discípulos existiam pescadores de ofício. Eram homens experientes, eram homens que estavam habituados àquele ambiente de mar, aquele ambiente de tempestade muitas vezes, e eles estavam habituados àquelas situações. Eles tinham estratégias de como se dar assim, como eu posso dizer, se recuperar em um momento difícil no mar. Aqueles homens não eram homens qualquer, eles tinham muita experiência. Mas naquele momento, quando eles entram no barco, Jesus já sabia de tudo que viria. Porque Jesus, ele sempre sabe de todas as coisas. Ele sabe do ontem, do hoje e do amanhã, ele sabe sempre de tudo. Mas era um dia comum para eles. Mas os discípulos, eles chegaram num ponto que eles olharam e algo inesperado aconteceu. Porque muitas vezes, em dias comuns, algo inesperado acontece. Algo que veio para aqueles discípulos de uma forma tão terrível que eles já achavam que eles iriam morrer, que não teria mais jeito, que não teria o que fazer naquela situação. Lembrando que eles eram homens experientes com o mar. Então não seria qualquer coisa que os tiraria a estabilidade emocional, tiraria eles do eixo, como dizemos, não é verdade? Até porque naquela região é uma região onde
O Mar da Galileia, ele está a 200 metros abaixo da linha do oceano. E então isso quer dizer que ali já tem um ambiente um pouco mais quente. Só que em volta existem muitas montanhas. E o contato do ar quente com o ar frio faz com que naquela região tenha muitas tempestades. Então isso não era uma coisa esquisita para eles. Eles com certeza já teriam passado por situações assim. Mas naquele dia foi totalmente diferente. Tudo foi diferente. E naquele momento, eles ficaram emocionalmente desestabilizados, eles ficaram apavorados, eles estavam com muito medo, muito medo. Assim como muitas vezes nós, não só hoje por conta do Covid-19, não só por isso, mas em tantas áreas da nossa vida, muitas vezes nós estamos tão preocupados, nós estamos com situações tão difíceis, problemas tão grandes que a gente não vê uma solução. E a gente começa a se desesperar, a gente se desestabiliza, a gente começa a entrar em desespero. E o que eu vou fazer? Será que eu vou morrer nessa situação? Assim como aconteceu com os discípulos. E hoje eu te pergunto, o que tem sido essas grandes ondas na sua vida? O que tem estabilizado o seu barco? O que tem te feito ter medo, perder a confiança muitas vezes em Deus, perder a confiança naquilo que já está sobre você? Porque assim como foi ministrado algumas semanas atrás, pelo nosso pastor, a palavra de Deus ela está em você e a palavra de Deus ela está sobre você. Então nós devemos nos agarrar nisso. Amém? Uma coisa muito interessante, que depois que tudo acontece, Jesus ele vira para os discípulos e ele fala para eles: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Como assim? Já andando com Jesus, eles ainda não confiavam? Eles ainda não criam que com Jesus tudo ficaria bem? Lá em 2 Timóteo 1,7 diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, o Senhor já está sobre nós essa palavra, esse espírito de coragem, esse espírito de força, esse espírito de equilíbrio está sobre a minha vida e está sobre a sua vida. Se nesse momento você tem se visto sem estabilidade, se você tem se visto com medo, preocupado, angustiado, receba essa palavra no seu coração, porque não é a minha palavra, é a palavra do Senhor sobre você, que Ele te deu sim, espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? E algo muito interessante sobre o medo é que o medo ele é oposto à nossa fé. Toda vez que nós estamos com muito medo, nós nos afastamos da fé. Mas todas as vezes, irmãos, que nós estamos cheios de fé, não há medo que permaneça em nós. Porque a confiança no nosso Deus, ela sobressai todas as coisas. Ela nos faz derrubar todo monte, toda montanha, todas as ondas, porque o Senhor está conosco. Amém? Uma coisa que eu digo para nós: não desista. Assim como os discípulos, eles não desistiram, eles estavam desesperados, mas não tinha saída, então eles teriam que ficar ali e ver o que iria acontecer. E eles correm em Jesus, e eles acordam Jesus. E quando eles acordam Jesus, algo inédito acontece. Eles já caminhavam com ele, então eles já tinham visto coisas, mas naquela noite algo surpreendente aconteceu. Eles chamaram Jesus, eles clamaram por Jesus, eles acordaram Jesus. E Jesus fez algo totalmente novo. O que eu quero falar para você nessa manhã, querido, é que eu não sei o que você tem passado, mas o que eu sei é que através dessa situação que você tem passado, algo novo vai acontecer. Aleluia. Algo extraordinário vai acontecer. Algo que você nunca viu vai acontecer. Porque ali naquele momento de terror, de medo, Jesus ele vem. E ele fala para o mar que se acalme, para as ondas que se acalme, para o vento que cesse, para que tudo volte à normalidade. E foi dessa forma que aconteceu. Muitas vezes, eu e você, nós ficamos ansiosos, nós ficamos angustiados com tantas coisas, mas entenda que Jesus ele está comigo, ele está com você nesse momento. Jesus ele nunca nos desamparou e não vai ser agora. Sabe, nesse momento onde tantas coisas têm acontecido,
Eu sempre tenho repetido algo, que Jesus ele não perdeu o controle antes. Jesus ele não perdeu o controle agora. E Jesus ele nunca perderá o controle. Então nós precisamos, assim como o Senhor nos ensina através dessa palavra, termos fé, exercitarmos a nossa fé. Porque quando nós estivermos colocando em prática, utilizando-a de forma poderosa, o Senhor vai agir ao nosso favor. Naquela noite, Jesus ele fez algo que nunca tinha acontecido antes. Ele cessou o mar e ele acalmou o mar e ele cessou o vento. E dessa forma eles puderam chegar ao outro lado. Eles chegaram ao outro lado sãos e salvos. Em uma situação onde tudo daria errado, onde tudo estava errado, onde tudo estava difícil, onde já não existia mais esperança, Jesus, ele foi a esperança. E Jesus, ele foi aquele que tudo mudou. Então, querido, eu não sei qual é a sua situação hoje. Se você está a ponto de desistir de tudo, se você acha que as coisas já não valem a pena, que a vida não vale a pena, que andar com Jesus não vale a pena. Eu não sei qual é a sua situação, mas eu sei que Jesus, ele está aí do seu ladinho. E o Espírito dele vai falar com você, no seu coração, porque o Senhor, ele tem vida, e ele tem vida em abundância para mim e para você. Ele tem coisas que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não viram, que não chegou ao nosso coração. É o que ele tem preparado para nós, porque nós o amamos, amém? Então o que eu quero falar para você é que independente das tempestades da vida, independente do que esteja acontecendo, Jesus, ele já te fez mais do que vencedor. Algo muito interessante que nós vemos nesta palavra também é que Jesus estava no barco com os discípulos, mas eles não estavam sozinhos naquela tempestade, naquela situação. Haviam outros barcos e outras pessoas que estavam acompanhando eles. E quando Jesus ele acalma o mar e ele para o vento, não só os discípulos são beneficiados, não só os discípulos são ajudados e não só eles aproveitam daquela boa situação, daquele bom milagre que aconteceu, não. As pessoas que estavam vindo juntamente com eles pelo mesmo caminho, em outros barcos, também se beneficiaram daquilo. E o que eu quero dizer com isso? Que quando a bênção de Deus ela vem sobre a minha vida e ela vem sobre a sua vida, ela não para em nós, ela alcança as pessoas que estão à nossa volta, ela alcança aqueles que andam comigo, aqueles que andam com você, porque a bênção de Deus ela não se limita somente em mim ou em você, ela é para todos. E quando você tem orado e você tem buscado de Deus algo, não pense que é somente que aquilo que você receberá de Deus é somente para você, não. Porque aquilo que Deus dá a você vai impactar muitas pessoas, vai alcançar muitas vidas. E aquilo que Deus te dá vem não somente para você, é para todos que estão à sua volta. Que você possa, a cada dia, orar, não somente por você, mas pelos seus amigos, pelas pessoas à sua volta, pela nação, pelos nossos governantes, por tudo aquilo que o Senhor for te ministrando e colocar ao teu coração, e por tudo aquilo que aprendemos que devemos orar. E você pode ter certeza que quando você ora pela sua cidade, pelo seu estado, pela sua nação, outras nações são abençoadas com a tua oração, porque o Senhor, ele não abençoa só você, ele abençoa a todos. Amém? Eu quero falar para você hoje que tempos difíceis, eu li essa frase há um bom tempo, isso mexeu comigo e eu quero compartilhar com você. Tempos difíceis fazem homens e mulheres fortes. Aleluia. Eu não sei o que está acontecendo no seu hoje, mas eu sei do seu amanhã. E no seu amanhã, através de Jesus, você será mais forte. Você será mais experiente, você terá mais autoridade, você será mais usado por Deus, você será um instrumento ainda mais poderoso nas mãos de Deus para a vida de outras pessoas. Porque, queridos, aquilo que Deus faz na nossa vida não é só para nós, é para todos. Aquilo que Deus faz na sua vida, aquele momento difícil que você está passando hoje, vai servir de testemunho para que outros cheguem a Jesus através da sua vivência, através da sua experiência. Porque, queridos, tem uma palavra na palavra do Senhor que é muito linda, que fala que Jesus, ele usa
todas as coisas para o nosso bem. Ele não usa só as coisas boas para o nosso bem, mas aquelas coisas que eram para ser terríveis. Assim como essa tempestade nesse barco, Jesus usou para fazer algo extraordinário. Assim também as minhas e as suas tempestades virão para que algo extraordinário aconteça. Eu quero dizer a você que se hoje, querido, você decidir usar a sua fé, você vai sair de toda e qualquer situação. Mas ainda mais do que isso, você não simplesmente sairá porque a bênção de Deus está sobre você, mas você sairá conhecendo ainda mais o teu Deus, o teu Pai. Porque os discípulos, depois deste momento, eles, depois dessa experiência que tinha tudo para ser terrível, mas que Deus fez como que fosse algo bom, como que fosse uma experiência, como que fosse um aprendizado na vida deles. E Jesus faz assim também comigo e com você. Ele nos mostra através de situações variadas o poder dele, e através disso nós ficamos mais íntimos dele, querido. Então, que você se apegue à palavra do Senhor nesta manhã, não só hoje, mas sempre, mas que você receba a palavra do Senhor, que você sairá dessa situação, que Jesus, ele está no seu barco. Queridos, aqui nesta passagem nós vemos que o que eles precisavam não era de algo humano, porque algo humano eles sabiam, eles conheciam e eles dominavam, mas o que eles precisavam, queridos, era de algo extraordinário, era de algo além do que o homem, além do que cada um deles poderia fazer. E nós vemos que aqui o Senhor fez, e o nosso Deus, como diz a palavra, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, querido, o milagre do Senhor não foi só nesse momento. Nós temos muitos outros milagres da Bíblia, mas eu tenho certeza que eu e você, nós também temos vivido os milagres. Nós temos vivido a bênção do Senhor e nós temos também grandes milagres para contar daquilo que o Senhor fez. Compreenda uma coisa, que talvez um momento difícil, ele vem para nos ensinar. Ele não vai durar para sempre, ele vai passar. Porque no final de tudo nós vemos que eles atravessaram aquele mar. Eles atravessaram e chegaram no lugar que era para que eles chegassem, que era programado para que eles chegassem. Da mesma forma que, ainda que a sua vida tenha dado um desvio ou tenha acontecido algo, aquilo que o Senhor te prometeu, se você manter o foco na promessa, vai acontecer. Você vai chegar ao outro lado. Jesus, ele vai permanecer com você dentro do barco, fora do barco, aonde você estiver. E a palavra dele, que é viva, que é eficaz e que contém muitas promessas, elas se cumprirão à medida que nós nos colocamos em posição de receber este cumprimento. Que nesta manhã eu desejo para nós que o Senhor, ele venha nos acrescentar em fé. Porque a fé, ela move montanhas. A fé, ela faz com que o mar se acalme, com que os ventos cessem. A fé, ela faz com que doentes sejam curados, com que enfermos sejam curados, com que paralíticos andem, com que cegos vejam, que surdos ouçam. A fé, ela move todas as coisas, porque aquilo que nós precisamos, que é natural, aquilo que nós precisamos, que é terreno, nós procuramos o conhecimento, e o conhecimento nos faz aprender, o conhecimento nos faz dominar aquilo, mas aquilo que só Deus pode fazer, nós conseguimos, assim como a oração que o nosso querido diácono Danilo fez, é através dos joelhos, é através da oração, é através da fé. Que nesta manhã nós possamos colocar a nossa fé em ação e compreender que o que está acontecendo no meu tempo presente, no seu tempo presente, no tempo presente da nossa nação, isso não se compara com a glória de Deus que será revelada na frente. Creia, querido, que Deus, ele tem o melhor para você. Deus, ele tem algo extraordinário para você. Deus, ele tem coisas que você nem imagina. Então simplesmente creia, se entregue a Jesus. Entregue a sua vida, o teu coração, os teus caminhos a Jesus, porque o demais ele fará. Jesus, ele precisa simplesmente que nós demos um passo a ele, porque o restante tudo ele faz. Que você entregue sua vida a Jesus, que você entregue os seus caminhos a Jesus, que você entregue o teu coração a Jesus, porque coisas que você nem imagina vai acontecer. Aleluia. Quero dizer também
que é aquilo que tem sido um obstáculo na tua vida, que Jesus nessa manhã ele entra com uma providência especial. Aquilo que era impossível, aquilo que já não tinha mais saída, Jesus ele vem e ele fala para você: eu estou no seu barco. Eu sou aquele que muda a sua situação. Simplesmente confie, porque aqui nós vemos que Jesus ele não gostou que os discípulos desconfiaram. Ele não gostou que os discípulos, ainda que estivessem andando com ele, não os conhecessem tão bem para saber que se ele está no barco nada aconteceria. Então, querido, tenha certeza, Jesus ele está no meu barco, Jesus ele está no seu barco, e desta forma nós vamos sim vencer todas as adversidades, todas as dificuldades. Não há obstáculo para Jesus, não há limitações para Jesus. Há para nós, mas para ele não há. Ele é o Deus do impossível. Ele é quem fez toda a terra, ele fez tudo que existe. E é Ele que tem o poder para mudar todas as situações. Aquilo que talvez eu e você hoje estamos vivendo é muito pequeno comparado àquilo que o Senhor pode fazer para as nossas vidas. Que nós venhamos crescer em fé nesta manhã e que nós venhamos ter certeza que Jesus ele está no barco. E essa é a nossa garantia de vitória. Amém?